Antropologia no curso de Direito? Sinceramente, não vejo muito sentido. Nós estamos aqui para estudar as leis e aplicá-las, não para entender culturas e sociedades. Deixe isso para os sociólogos. Eu discordo totalmente. Como você vai aplicar as leis sem entender o contexto social em que elas serão implementadas? A antropologia nos ajuda a compreender as diferentes realidades culturais, o fundamental para um advogado que quer atuar de maneira justa. Mas a lei é igual para todos, não é? Por que precisamos entender culturas diferentes se o que importa é a aplicação do que está no Código Civil ou Penal? Não é como se o juiz fosse considerar as tradições locais na hora de julgar um crime. É aí que você se engana. Imagine um caso de direito indígena, por exemplo. Se você não entende as tradições e a cultura desse povo, como vai defender seus direitos ou mesmo argumentar contra uma injustiça? Lei precisa ser aplicada com sensibilidade cultural. É exatamente aí que a antropologia entra. Ainda assim, acho que isso tudo é um exagero. Estamos formando advogados, não antropólogos. Nosso foco deveria ser em doutrina jurídica, jurisprudência e prática advocatícia, não em estudos culturais. A antropologia, no contexto do curso de Direito, é uma disciplina que vai muito além do estudo de culturas exóticas ou distantes. Ela é, na verdade, uma ferramenta indispensável para qualquer profissional do direito que deseja exercer sua função de maneira justa, eficaz e humanizada. Compreensão profunda das diversidades culturais. Primeiramente, a antropologia nos permite compreender a diversidade cultural presente na sociedade. O Brasil, por exemplo, é um país de dimensões continentais, onde diferentes culturas, religiões, costumes e tradições coexistem. Em um país tão diverso, as leis não podem ser aplicadas de maneira cega ou rígida. Elas precisam ser interpretadas e, às vezes, até adaptadas ao contexto cultural específico. Sem o conhecimento antropológico, o risco de aplicar a lei de maneira injusta aumenta, pois aquilo que funciona em uma comunidade pode ser totalmente inadequado em outra. Exemplo prático: direito indígena. Um exemplo claro da importância da antropologia é o direito indígena. As comunidades indígenas têm suas próprias normas, tradições e formas de resolução de conflitos, que muitas vezes diferem significativamente das leis brasileiras. Um advogado ou juiz que não entende essas diferenças pode cometer graves injustiças, seja por ignorância ou por uma aplicação inflexível da lei. Com a antropologia, o profissional do direito ganha a capacidade de interpretar a legislação de maneira a respeitar e proteger as tradições indígenas, sem perder de vista o objetivo maior de justiça: a antropologia na defesa dos direitos humanos. Outro aspecto crucial é a defesa dos direitos humanos. A antropologia nos ensina a ver o outro com empatia, a reconhecer a dignidade em cada ser humano, independentemente de sua cultura, etnia ou religião. No campo do direito, isso é fundamental. Em casos que envolvem minorias, imigrantes ou grupos marginalizados, o conhecimento antropológico pode ser a diferença entre uma defesa superficial e uma defesa verdadeiramente comprometida com a justiça. Entender o contexto cultural dessas pessoas permite que o advogado ou juiz tome decisões mais informadas e justas, respeitando a diversidade e promovendo a equidade. Aplicação. Prática nas áreas do direito. A antropologia não se limita a questões de direito indígena ou direitos humanos. Ela é útil em todas as áreas do direito. No direito penal, por exemplo, entender os contextos sociais que levam uma pessoa a cometer um crime pode influenciar na escolha da pena, buscando não só punir, mas também reabilitar. No direito civil, conhecer as particularidades culturais pode ser essencial para resolver conflitos familiares, disputas de terras ou até questões de contratos. Humanização da justiça. Por fim, a antropologia traz uma humanização para a prática jurídica. Ela nos lembra que o direito não é apenas um conjunto de normas e regras, mas uma ciência que lida com seres humanos, com suas complexidades, contradições e particularidades. Um profissional do direito que conhece antropologia é capaz de olhar além dos autos do processo e enxergar a realidade humana por trás de cada caso. Isso não só melhora a qualidade da justiça, como também aproxima o profissional da verdadeira essência de sua função: servir a sociedade de forma justa e equitativa.
Portanto, longe de ser uma disciplina acessória ou dispensável, a antropologia é fundamental no curso de Direito. Ela amplia a visão do profissional, oferecendo-lhe as ferramentas necessárias para interpretar e aplicar a lei com sensibilidade, respeito e compreensão das múltiplas realidades culturais que compõem a nossa sociedade. No final das contas, a antropologia não apenas enriquece a formação do jurista, mas também aprimora a justiça, tornando-a mais inclusiva e eficaz.